Exercícios perigosos para ser executado na musculação. De antemão, eu já preciso começar esse vídeo falando para você que não existe necessariamente um exercício que seja perigoso. Eu não sei se você conhece a minha história dentro da musculação, mas eu já sofri muito com dores lombar. Inclusive, um dos exercícios que eu vou citar aqui, eu usei no meu processo de reabilitação. Então, quando a gente vai falar sobre exercícios perigosos dentro da musculação, a gente precisa levar em consideração uma coisa: a forma que a gente executa, o seu nível de treinamento, e será que a gente precisa, entre aspas, correr um certo risco para ter um determinado resultado? Será que a gente não consegue esse resultado de uma maneira mais segura? A gente não está aqui para te deixar com cinesiofobia. Cinesiofobia seria o medo do movimento. A gente está aqui para te entregar saúde, te entregar os melhores resultados. Então fica tranquilo que não é porque os exercícios que eu vou citar agora, você deve parar de fazer porque eles são meramente perigosos. Mas se você não tiver uma boa técnica, não estiver sabendo muito bem o que você está fazendo, esses exercícios podem acabar gerando algum problema. E só para deixar bem claro mais uma coisa: lesões, isso a gente vai levar assim para tudo, tanto no esporte quanto na musculação, quanto para quem não faz nenhum tipo de atividade, são multifatoriais. Então não é necessariamente um exercício que você pode fazer errado em um dia que vai te entregar uma lesão, que vai te deixar com uma dor crônica. É o conjunto de vários fatores que vai trazer esse desconforto para você. Então, mesmo que você faça às vezes um pouco errado esses movimentos, entendendo o que acontece quando a gente faz esse tipo de exercício errado, pode te ajudar a não acumular mais fatores de risco para lesões. Dito isso, eu acho que já vale o seu inscrever-se aqui no canal e o seu like também para ajudar no engajamento desse vídeo e levar essa mensagem para mais pessoas, porque tem muita gente que acha que esses exercícios são perigosos e, na verdade, a execução errada deles e a má aplicabilidade deles que são perigosos, e não eles em si, porque todo exercício é válido. Então a gente vai entender quais são os exercícios que a gente precisa tomar um certo cuidado na hora de executar para não ter maiores problemas. Porque uma coisa que a gente precisa parar de ter e de pensar é que exercício é algo aleatório. É só sair fazendo exercício. Na verdade, um treinamento ele precisa ser muito bem estruturado, muito bem pensado, e você sempre tem que ter em mente o porquê que você está fazendo determinado exercício. Então, quando a gente está falando sobre, por exemplo, a progressão de carga, a gente não pode sair progredindo carga de forma aleatória. Tem um método seguro para fazer isso. Os meus alunos da consultoria, por exemplo, já sabem disso. E se você quiser se tornar um aluno meu de consultoria, o link está aqui na bio. Deixa que o seu treino, a sua experiência em treinamento, os seus resultados, deixa na minha mão que eu vou te conduzir junto para você ter o melhor shape possível, beleza? Dito isso, vamos para o vídeo. Então, antes de mais nada, quando a gente vai falar sobre treinamento, antes de falar necessariamente dos exercícios, lembre-se que você precisa ter um treino inteligente. Então esse treino precisa ter boa qualidade de movimento, boa progressão de carga e boa amplitude. A partir desse momento, quando você tem uma boa consciência corporal, esses exercícios eles são excelentes, tanto para quem está buscando hipertrofia e emagrecimento, tanto para quem está buscando se reabilitar de alguma lesão, para quem está tratando dor crônica. Então a questão é saber empregar os exercícios e saber a forma correta de executar. Se você fizer isso, fica tranquilo que esses exercícios não serão um problema. Tá? Agora, se você ainda não sabe direito, está treinando meio sem orientação, eu vou pedir para que você tome muito cuidado na execução deles e fique muito atento a qualquer sinal de desconforto, que provavelmente ou o seu treino no geral está todo montado errado, ou a sua técnica não está boa. Então ainda não é o momento para você fazer esses exercícios. Só para frisar mais uma vez, com os meus alunos eu uso esses exercícios até em parte de reabilitação de quem tem dor crônica. Então lembre-se que o problema sempre está na técnica, no porquê usar e quando usar, e no nível de treinamento, e não necessariamente no exercício, tá? Lembre-se que a gente não quer que você saia desse vídeo aqui com cinesiofobia, com medo de treinar eles. Só lembre-se que você precisa ter muita atenção e saber o que você está fazendo. Vamos falar sobre eles agora. O primeiro exercício é aquele exercício clássico que muita gente old school gosta de fazer, que é a puxada atrás da cabeça. Qual que é o problema desse exercício? Não é a puxada em si, é justamente fazer o exercício na técnica correta. Porque quando a gente fala sobre as costas, as dorsais, a gente quer fazer o quê? Com que o latíssimo do dorso trabalhe em 100% eficiente. E não coloque outros músculos em posições desconfortáveis, como por exemplo, uma abdução de ombro
com a rotação. Isso pode forçar o seu manguito rotador, que é um dos principais grupamentos musculares responsáveis pela dor no ombro, quando ele fica mal trabalhado, quando ele fica muito sobrecarregado. E esse é um exercício, principalmente quando a gente faz atrás das costas. Se você não tem uma boa mobilidade torácica, uma boa mobilidade de ombro, uma boa execução do exercício, quando na hora que você está puxando, você joga o cotovelo seu para trás em vez de jogar ele para baixo, isso pode sobrecarregar os seus manguitos rotadores e causar um desconforto no seu ombro. Então tome muito cuidado, avalie, veja se é necessário fazer esse exercício e lembre-se que existem opções melhores, como o próprio puxador na frente, mais seguro e a eficiência é a mesma em termos de resultado. Agachamento livre com a barra nas costas. Gente, esse é um exercício excelente, é um exercício ótimo, eu uso nos meus treinos, gosto de passar para os meus alunos, só que para os meus alunos mais intermediários. Se você é iniciante, eu sugiro que você não comece com ele já, faça um agachamento, por exemplo, com o halter na frente ou um agachamento com o halter embaixo. Por quê? Porque esse exercício, quando você vai fazer com amplitude e você não tem muito conhecimento do seu corpo, não tem muito conhecimento da técnica do exercício, pode te lesionar. Infelizmente, o número de acidentes que acontecem com esse exercício dentro das academias é muito grande. Mas por quê? Porque geralmente o pessoal vai testar os limites sem ajuda, sem a técnica necessária, sem conhecer o peso, sem escutar o próprio corpo. E naqueles dias que você não dorme bem, naqueles dias que você não está bem, está com o estresse elevado, geralmente o pessoal vai tentar fazer esse exercício e acaba se dando mal. Não é um exercício ruim. Eu mesmo gosto de passar para todo mundo e eu uso. Só que precisa ter muita cautela na hora de fazer, prestar muita atenção, porque a barra, se tiver com um peso adequado, a barra vai estar pesada e vai estar em cima de você. Então qualquer vacilo ali pode ocasionar um acidente. Então fique muito atento quando for fazer, tome muito cuidado, porque quando a gente está falando sobre gravidade e peso livre, a gente precisa redobrar a atenção na hora de fazer o exercício. O nosso terceiro da lista aqui é o levantamento terra. Existem as variações também, mas o principal é o terra tradicional. O que acontece? Quando o pessoal vai executar o levantamento terra, o pessoal às vezes não tem uma boa mobilidade de quadril, não tem uma boa mobilidade de tornozelo e acaba compensando essas faltas de mobilidade e até a própria falta de técnica na hora de levantar o peso do chão, toda na lombar. Então o que acontece? A lombar, por ser um músculo muito forte e ter que compensar toda essa falta de mobilidade e às vezes até de força do próprio core, ela acaba se sobrecarregando e fazendo muita força, deixando ela muito tensionada. Resultado, você vai ter uma lombalgia muito severa. Inclusive, para quem não conhece muito da minha história dentro da musculação, como eu disse no começo do vídeo, a primeira vez que eu realmente senti o poder de uma lombalgia foi fazendo um levantamento terra. Tempos depois de muito estudo, entender como funciona o exercício em si, acredite se quiser, foi esse exercício que eu usei para me reabilitar e foi ele que me devolveu a minha coluna forte de novo. Só que é o seguinte, na época que eu me machuquei, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu fiz meio de qualquer jeito, eu era aluno ainda, não era necessariamente o professor que eu sou hoje, então a instrução que eu tive não foi uma boa instrução, entende? Então, o que a gente precisa ficar muito atento? Na técnica, existe técnica correta, eu vou fazer vídeo ainda no canal, se você é um ser do futuro e está assistindo esse vídeo já tem mais de 2 meses, provavelmente eu já fiz um vídeo falando de como fazer a técnica correta desse exercício, então aproveita para assistir. A gente tem que tomar cuidado nesse aspecto. Se você não souber a posição de fazer corretamente com a coluna, se você dá essa sobrecarga a mais, você pode acabar se lesionando e ficando com uma lombalgia muito severa. Então tome muito cuidado por fazer o levantamento terra. O levantamento terra é um exercício extremamente funcional, ele é muito bom, mas você precisa aplicar a técnica correta e o peso correto na barra para que você não se machuque. Então tome muito cuidado na hora de fazer. Se você souber o que você está fazendo, não tem problema. Mas se você nunca fez, então começa devagar, vai melhorando a técnica, não se preocupa tanto com o peso agora e a hora que você ficar bom na técnica, você vai fazendo a progressão de carga para não ter medo. Em segundo lugar, eu vou deixar o supino reto com barra. Mas por que o supino reto com barra se ele é um exercício assim tão tradicional, né, na nossa musculação? Porque geralmente quem gosta de fazer o supino reto, na maioria são homens, e homens adoram treinar o ego, né? Treinar musculação mesmo é meio difícil, mas treinar o tal do ego é sensacional. Então o que acontece? Vai fazer o supino com a barra na plataforma, às vezes não aguenta e a barra para no peito.
E tá aí o problema. Dependendo de como você posiciona o seu ombro, isso pode parar no seu pescoço e aí dar um acidente muito complicado. Sempre que a gente vai falar sobre exercícios livres e gravidade, a gente precisa tomar muito cuidado. Cuidado quando for fazer séries até a falha. Sempre para um pouco antes, veja se você realmente aguenta com o peso. Se você viu que, às vezes você acha que você consegue fazer 10 repetições, chegou na oitava, começou já a azedar, não tenta testar limite, porque se você falhar, pode ser fatal, então tome muito cuidado na hora de fazer. Lembrando, gente, eu uso o supino reto no meu treino, por exemplo, passo para os meus alunos, mas sempre levando em consideração técnica, tempo de treinamento e os cuidados na hora de fazer o exercício também. Por último, o exercício que eu acho que é um dos mais complicados e perigosos, mas só porque você não sabe fazer, é o stiff. Porque o que acontece? O stiff, ele tem várias manhas que você pode usar na hora de fazer, que ele não sobrecarrega a lombar. O problema é que geralmente o pessoal volta naquele mesmo problema do terra. Não tem mobilidade boa de quadril, não tem uma boa estabilidade do core, às vezes não tem aquela consciência corporal de jogar o quadril para trás e fica naquela mania de querer curvar a coluna na hora de fazer. Eu já notei que na maioria dos alunos, principalmente os iniciantes, sofrem muito com dor na lombar por conta de não conseguir fazer a técnica da forma correta. Aí o que acontece? Fica com medo de fazer o exercício e nunca mais faz, porque se machuca geralmente na primeira vez que faz. O que a gente precisa prestar muita atenção? O stiff, ele é um exercício para a parte de trás da perna, para o posterior de coxa, isquiotibiais. Se você não sente o posterior de coxa, já pare porque está errado. Se você está sentindo mais a lombar do que o posterior de coxa, alguma coisa que você está fazendo aí não está certo. Lembra sempre de travar bem o abdômen. A hora que for fazer, estabiliza bem o core, joga a bunda para trás, que é para você não ter nenhum tipo de problema. Ainda vou fazer vídeo sobre como executar o stiff. Se você é um ser do futuro e está assistindo esse vídeo, fica tranquilo, já tem vídeo aqui no canal. Mas se você é o ser do presente e está assistindo o vídeo quando ele está sendo lançado, que é no final de 2025, ainda não tem, fique atento aí, ativa o sininho e em breve a gente vai fazer um vídeo sobre cada um desses aí, explicando os pontos fortes e pontos fracos. Então, tome cuidado quando for fazer o stiff, manere na carga, preste atenção, muita atenção na execução e cuidado com o core. Estabilize o core antes de fazer a execução do stiff, beleza? Então, só pra gente fechar o vídeo e fazer um resumão. Você não precisa ter medo desses exercícios. Esses exercícios, quando eu vou usar ele, eu uso em reabilitação de gente que tá com dor crônica. Então, a questão é, quem sabe o que tá fazendo, quem sabe o que tá executando, quem conhece o seu nível de treino, quem tem uma consciência alta dentro do treinamento de musculação, não precisa temer, não precisa ter medo desses exercícios. Cachorro, por favor, cachorro. Agora, o problema é quando você não sabe o que está fazendo, não sabe executar a técnica e não avalia os riscos na hora de fazer, não conhece os problemas do exercício na hora que vai executar. Aí você precisa ter muita cautela. Na dúvida, não faça. Troque por um exercício mais seguro para você ter mais resultados, porque todo mundo sabe que resultado dentro da musculação é a longo prazo. Então, por hoje é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.